Ressignificando a Vida, com Rogério Quelucci. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma coluna Ressignificando a Vida. E hoje nós vamos conversar sobre o poder das palavras. A capacidade que nós temos, tanto de construir quanto de destruir com as nossas palavras. Jesus adverte sobre a delicadeza e a importância de nos preocuparmos com aquilo que falamos, numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 15, quando os homens que o seguiam questionam, perguntando para ele por que ele não lavava as mãos antes de comer, já que isso era uma tradição da cultura judaica e até um preceito religioso para os judeus na época. Jesus então fala para aqueles homens que não entendiam muito bem a relação com Deus, e ele diz o seguinte: o mal não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Aquilo que nós falamos é muito mais importante do que qualquer exteriorização ou ritual religioso. Aquilo que falamos nasce do coração, vem de dentro de nós. E como eu disse no começo, tem o poder tanto de construir quanto de destruir. Há uma história que talvez retrate muito bem o quão delicado e o quanto nós temos que nos importar com as nossas palavras. Essa história conta que certa vez um jovem procurou um mestre, porque não entendia por que tanto aquele mestre falava que era importante cuidar das palavras, porque era tão importante ficar vigiando e tendo zelo com aquilo que falávamos para os outros, sobre os outros e até mesmo sobre nós. O mestre então, a fim de mostrar uma prática para o jovem, fala para ele: me acompanhe, pegue um travesseiro e me acompanhe. O mestre então sobe no alto de uma pequena colina, junto com esse jovem, e fala para ele: agora pega o travesseiro na tua mão, rasga ele e espalha as plumas que estão aí dentro ao vento. E veja o que acontece. O jovem faz, rasga, abana e as plumas saem e começam a ser carregadas pelo vento. E ele percebe que quanto mais venta, mais as plumas vão longe. O mestre diz então para ele: agora tenta recolher cada uma das plumas e guardar de volta no travesseiro. O jovem diz: mas é impossível. Porque mesmo que eu me empenhe em buscar cada uma delas, muitas eu perdi de vista, eu não sei para onde foram, eu não faço ideia onde elas foram parar. O mestre então diz para ele: o que acontece com a pluma lançada ao vento é o mesmo que acontece com as palavras, porque nós não sabemos onde elas vão chegar. Depois de ditas, nós não temos como recolhê-las para dentro da boca, assim como você não tem como recolher para dentro do travesseiro a pluma jogada ao vento. Você não sabe se as palavras que você disse chegarão a bom lugar ou vão contaminar o solo, vão gerar alergia a alguém, vão fazer algum mal. Você não sabe. Portanto, vigia as tuas palavras, cuida daquilo que você fala, até porque quando falamos sobre os outros, estamos muito mais falando sobre nós mesmos do que sobre a pessoa criticada. Quando nós falamos mal de alguém, nós estamos mostrando muito mais o nosso caráter e a nossa personalidade do que propriamente dizendo quem é a pessoa a quem estamos nos referindo no comentário. Portanto, vigiai e orai. Se você não tiver aquilo que falar, por que não seguir o exemplo do Chico Xavier na história que ele narra, da qual ele mesmo viveu? Quando ele questionou Emmanuel sobre o que fazer quando desse vontade de falar mal dos outros, Emmanuel recomendou para ele: toma a água da paz. E ele conta que procurou o remédio, pediu para amigos procurarem em farmácias de Belo Horizonte, na cidade onde ele morava, e não encontrou a tal água da paz. Quando ele veio ter de novo com Emmanuel, ele falou: não achei o remédio. E aí Emmanuel advertiu: a água da paz é a água da torneira. Toda vez que tiver vontade de falar mal de alguém, ao invés de falar, vai na torneira, enche um copo d'água, põe a água na boca e segura na tua boca até passar a vontade. Essa é a água da paz. Então fica aí meu convite, vamos ressignificar a relação que nós temos com as palavras. E se não for bom, se não for construtivo, se não for elogio, se não for belo, para que dizer? Guarda para si. E de preferência, tira do coração também, que é melhor. Até mais, gente. Até a próxima.